madrugada tensa do dia 6 para o dia 7 de setembro. Durante aquela noite, os bolsonaristas em Brasília pareciam caminhar para o tudo ou nada. Vocês se lembram das cenas? Derrubaram grades que faziam a proteção ali daquela área que leva até o Supremo Tribunal Federal, perto da Praça dos Três Poderes. Foram derrubando tudo. Havia poucos policiais militares, a impressão de que a polícia do Distrito Federal estava sendo conivente. O governador sumiu, né? E os bolsonaristas pareciam avançar, então, para um tudo ou nada, adiantando aquilo que estava previsto para o dia 7 de setembro. Depois, isso tudo ficou mais claro. Foi uma situação criada, eles são especialistas nisso, né? Como se fosse uma pré-estreia, algo para rodar pelas redes sociais com um duplo objetivo: gerar medo na turma da oposição, dizendo assim, não saiam às ruas, nós estamos dispostos a tudo, e mobilizar, manter a base deles mobilizada. Um policial chegou até a sacar a arma no meio ali da esplanada dos ministérios. Mas quando veio o dia 7, não houve violência, a não ser muita violência verbal, inclusive por parte do presidente da República. Essa história de espalhar medo na oposição, em parte, deu certo. Os atos da oposição pelo Brasil aconteceram em mais de 200 cidades, mas foram menores do que em outras ocasiões. Exceção talvez de São Paulo, onde no Vale do Anhangabaú muita gente esteve presente para gritar de novo fora Bolsonaro. De qualquer maneira, não era um dia de tudo ou nada para a oposição. A oposição vai continuar nas ruas daqui para frente. Mas voltemos ao lado do bolsonarismo. As manifestações não levaram 2 milhões de pessoas como eles diziam que aconteceria, mas foram importantes. Em Brasília, cerca de 100 mil pessoas. Em São Paulo, 120, 150 mil na Avenida Paulista. É claro, muito dinheiro, agronegócio, evangélicos, as pessoas foram pagas, ônibus. Concordo com tudo isso, mas mostra que um governo que entregou para o país morte, destruição, inflação, problemas ambientais, ainda tem apoio orgânico de setores importantes e tem um esquema ainda funcionando. Então, a gente não pode subestimar o que o Bolsonaro fez no dia 7 de setembro. E ele falou, né? Falou 2 vezes. Uma em Brasília, outra em São Paulo, usou helicóptero, sobrevoou e centrou fogo no Supremo Tribunal Federal e no ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações sobre os filhos dele, sobre as fake news. E tem uma outra questão: o Alexandre de Moraes vai presidir o TSE no ano que vem, Tribunal Eleitoral. Então já é uma forma de deslegitimar a eleição e aquele que vai ser o árbitro da eleição. Bom, e o balanço político? Passado do 7 de setembro, o que ficou foi um mal-estar gigantesco do lado da chamada direita liberal, da centro-direita, os tucanos. A Globo fez uma cobertura duríssima contra o Bolsonaro. Eles perceberam que não tem jeito. Se o Bolsonaro estiver aí, ele vai conseguir liderar um bloco aí que tem 20%, 25%, pode chegar a 30% de apoio. Vai ser ele e o Lula. Então, a maneira de ter alguma chance na disputa para esse bloco aí, PSDB, a chamada terceira via, é tirar o Bolsonaro, enfraquecer mais o Bolsonaro. Então, o dia 8 de setembro veio com um discurso de precisamos falar de impeachment. O presidente atacou as instituições. Não porque essa turma aí do PSDB e tudo seja uma turma de democratas, assim, não. É porque é uma disputa política. Então houve uma reação institucional por parte de alguns partidos e do Supremo. O Supremo, sim, o discurso de Luiz Fux, falando em nome do Supremo, foi até firme, dizendo que não haverá golpe, ninguém vai fechar a Suprema Corte e que quem fala em desobedecer à justiça comete crime de responsabilidade. E jogou então para o Congresso. Tome as providências contra esse criminoso, né? Como disse o Fux, porque o Bolsonaro disse que não vai cumprir decisões que venham do Alexandre de Moraes. O Lira, presidente da Câmara, subiu no muro. Para ele interessa deixar o Bolsonaro do jeito que está, porque ele maneja o orçamento federal e toca para frente. O Lira, Arthur Lira, virou cúmplice. Nós vamos voltar ao Arthur Lira daqui a pouco. Bom,
Na sequência, os apoiadores do Bolsonaro, um pouco frustrados porque não houve a invasão do Supremo, não houve a invasão do Congresso, mantiveram os bloqueios em Brasília e bloqueios de caminhoneiros, Brasil afora, claramente organizados pelo bolsonarismo, com pedras, obrigando caminhoneiros autônomos a pararem. Eram, na verdade, bloqueios de frotas de caminhões pertencentes ao agronegócio. O agronegócio jogou pesado junto com o Bolsonaro no dia 7 e no dia 8. O Bolsonaro ficou ali no meio do caminho. Aposto nessa movimentação, mas daí para a economia, vai ser pior ainda, o país já está, a economia já está péssima. E aí começou a pedir um recuo para a turma dele. E o recuo se completou no dia 9 de setembro. Se o dia 7 é o dia da independência, o dia 9 pode ser chamado de o dia do arrego. Dia em que o Bolsonaro arregou. Pediu ajuda para quem? Para Michel Temer. Foi buscar o Temer em São Paulo, levou para Brasília e o Temer escreveu uma cartinha em que o Bolsonaro diz, volta atrás, recua em tudo que havia dito no palanque no dia 7 de setembro. Afirmou que agiu no calor do momento, elogiou Alexandre de Moraes, que ele havia chamado de canalha 2 dias antes. Então, deixou a turma dele completamente perplexa. Vários blogueiros, pseudo-jornalistas, apoiadores de Bolsonaro e do fascismo, dizendo assim, o jogo acabou, game over. Assim não dá. Apoiadores dele dizendo que vão jogar fora as camisas do Bolsonaro. Então, um clima de perplexidade do lado do bolsonarismo, e a gente tem 2 cenários pela frente. Né? De um lado, bom, o mercado tinha desabado, né? Por causa das declarações do Bolsonaro, a bolsa caiu, o dólar explodiu. Aí quando ele recua, até o mercado acalmou um pouquinho. Então, de duas uma. Ou o mercado convence, entre aspas, o Arthur Lira de que é preciso fazer o impeachment, porque o Bolsonaro não tem condições de seguir à frente do país por mais 1 ano e pouco. Ou ao contrário, o Centrão convence o mercado de que deixa do jeito que está. O Bolsonaro vai falar ainda algumas besteiras, mas a gente vai tocando adiante, sem dar muita bola para o que esse presidente diz. Bom, a cartinha do Temer serviu para isso, para favorecer esse cenário 2, que é deixar do jeito que está. Agora, alguém acredita que o recuo do Bolsonaro é para valer? Ele já fez isso outras vezes. Ele usa essa estratégia, essa tática, né? Dá um passo para trás, toma fôlego e aí avança de novo. Logo depois de recuar, ele já estava atacando de novo o Barroso, o ministro do Supremo. Saiu do Alexandre de Moraes e passou a atacar outro ministro. Né? Então, é um recuo que pode ser puramente tático e logo ele volta à carga. O que o Bolsonaro precisa? Ajuda do Supremo para aprovar esse remanejamento de dinheiro que está hoje nos precatórios, aquelas ações judiciais, e que possa ser usado para fazer um novo Bolsa Família, um auxílio emergencial, para ele ter alguma coisa para mostrar em 2022. Será que o Supremo vai ceder e vai entregar isso para ele? Seria muita burrice. Assim que ele tiver dinheiro na mão, vai para cima de novo, porque ele está com medo de ser preso e que os filhos dele sejam presos. Os filhos estão bem quietinhos, sentiram o golpe. Falaram que iam dar o golpe, mas sentiram o golpe no dia 7 de setembro. Enquanto isso, nós temos na oposição manifestações como as dos indígenas, que conseguiram colher uma vitória com o voto favorável de um ministro, por enquanto, contra o marco temporal, e o ex-presidente Lula, que fez um bom pronunciamento na véspera do 7 de setembro, marcando posição e diferença em relação ao Bolsonaro. Lula falou de emprego, falou da necessidade de voltar a investir, de ter programas sociais, tudo que o Bolsonaro não diz. O Bolsonaro só fala em violência, em golpe, e o Lula foi um contraponto muito importante, está em primeiro lugar, não é à toa, favorito para 2022.